João, no final do ano passado, a gente estava vendo um dólar forte, bolsa americana indo melhor do que a europeia e de mercados emergentes, Bitcoin subindo. E agora, no início desse ano, principalmente em fevereiro, a gente viu um comportamento diferente. Qual a sua interpretação em relação a isso? Olha, Carol, a gente pode olhar isso um pouco pelo lado técnico, que obviamente os mercados às vezes exageram, né, vão muito numa tendência, depois tem uma correção um pouco técnica de posição. E também acho que teve, do ponto de vista mais fundamental, talvez uma visão de que o governo Trump entrou pegando um pouco mais leve do que era temido na parte de tarifas, embora essa história ainda não esteja contada, né? E também alguma esperança de que o crescimento europeu, que está muito ruim, que ele possa, de repente, aumentar um pouco a perspectiva em função de mudanças políticas que estão acontecendo, sobretudo na Alemanha, né? Então, acho que isso pode ter alimentado um dólar um pouco mais fraco, né? E quando o dólar se enfraquece, o que a gente tende a ver é os investidores buscando ativos que estavam um pouco atrasados no resto do mundo, né? É isso que, na minha visão, está acontecendo. Perfeito, vamos entrar em detalhes sobre isso. Vamos também falar sobre as nossas alocações, né? Os temas que nós estamos construtivos, e acompanhe a gente aqui nesse episódio do Offshore Connection. Sejam muito bem-vindos ao Offshore Connection, o programa que conecta você aos investimentos internacionais. Eu estou aqui, como todo mês, aqui virada do mês, depois do nosso Comitê de Investimentos Global, hoje, né, dia 27 de fevereiro, estamos gravando dia 27 de fevereiro, no dia do nosso comitê. Então, estou aqui com o João Scandiuzzi, nosso estrategista-chefe de Portfólio Solutions. Muito bem-vindo, João. Muito obrigado, Carol. Marcelo Santucci, Co-Head de Portfólio Solutions, CIO, muito bem-vindo. Obrigado, Carol. João, sempre um prazer. Temos muito o que falar aí, né, João? Esse início do ano a gente já falou no episódio anterior, e aí vamos falar em fevereiro, né? Acho que teve mais mudanças aí na narrativa, né? Vamos dizer assim, na narrativa aí dos mercados globais. Fala pra gente, vamos entrar em detalhe do que você começou falando pra gente. Foi o fim do Trump Trade? Eu não acho que foi o fim, na verdade, ainda temos, né, muita água, né, para rolar aí, é um governo bastante ativo, né, tem sempre muita notícia, etc. Acho que o mercado inicialmente estava temendo que tivesse tarifas no primeiro dia do governo Trump, tarifas gerais, etc. Isso não aconteceu, o foco inicial foi mais imigração, né, a parte toda de eficiência do governo, então a gente viu um pouco disso, né, tirou um pouco daquele ímpeto do dólar, né, por um lado, embora depois disso a gente já viu colocar 10% de tarifa sobre China, continua a ameaçar México, Canadá, Europa, né? E, na verdade, a gente acha que abril vai ser um mês muito mais movimentado nesse ponto de vista de tarifa. De execução, de né? execução ou de ameaçar com muito mais instrumentos já na mão, porque o Trump encomendou para sua equipe, para 1º de abril, uma série de estudos que vão dar embasamento jurídico para ele ameaçar ou colocar tarifas. Então, ali a coisa muda de figura, inclusive tarifas recíprocas, né? Ele está falando bastante coisa nesse sentido, tá? Então, não é que acabou essa história, não. Mas o mercado inicialmente ficou, enfim, um pouco mais tranquilo, porque não veio logo de cara e não na intensidade, né, que estava, de alguma forma, sendo temida, né, etc. E, do outro lado, a gente teve também, né, do lado da Europa, algumas mudanças, né? O próprio Trump, né, na parte geopolítica, os comentários que ele fez com a Ucrânia, a reunião na delegação americana com a Rússia, etc., sem incluir a Europa, sem incluir a Ucrânia. Isso, na verdade, ficou muito claro para os europeus. Olha, essa história da Ucrânia, vocês vão ter que ter um papel muito maior, né, daqui para frente, num processo de paz, e, além disso, os europeus vão ter que gastar muito mais, né? Aquela história que o Trump já vinha falando na campanha, olha, a OTAN, os europeus sempre se basearam no fato de que os americanos são muito grandes, investem muito em defesa para não gastar, né? E assim, mexeu com todos, deixa que os Estados Unidos me defende. Trump já tinha deixado claro que isso não ia acontecer, vamos dizer, essa mensagem agora chegou brutalmente para os europeus, né? Então, existe uma expectativa de que os europeus possam lançar muito em breve um programa conjunto de gastos militares, né, bastante amplo, né, um orçamento grande em relação a isso. Está muito pouco claro como é que vai ser, qual o volume, como é que vai ser financiado isso, se vai ser por algum tipo de título de dívida conjunto dos países. Não é típico, eles fizeram isso durante a pandemia, mas tem uma certa resistência a fazer isso. Mas, enfim, tem muitas dúvidas ainda, mas gerou essa expectativa. Vai ter um pacote militar, né? Isso pode levantar um pouco as expectativas de crescimento. E também a gente teve, ao longo aqui de fevereiro, 23 de fevereiro, né, uma eleição na Alemanha, né? E aí havia muita expectativa também de que esse novo governo ia conseguir flexibilizar as regras fiscais alemãs, que são super duras, né?
em termos de déficit, de dívida e tal, e que acabam implicando baixo investimento público na Alemanha. Então tem a expectativa, esse governo novo vai entrar e vai fazer. Bom, ainda não temos governo novo, né? Tivemos uma eleição, né? Ela foi mais ou menos em linha com o esperado, mas assim, acabou que os principais blocos eles não conseguem formar uma maioria constitucional, que é 2/3. Então, talvez aquele ímpeto por uma grande flexibilização de regras fiscais alemãs não vai acontecer, né? Não na expectativa do mercado. Tá? Mas alguma coisa vem daí, acho que o mercado se animou um pouco com isso, se animou com a própria perspectiva de um fim de guerra Rússia-Ucrânia, porque isso foi uma coisa que pesou contra o crescimento europeu nos últimos anos. Né? Então, se você resolve isso, quem sabe não dá uma acalmada, um pouco mais de confiança, melhora. Embora, claro, como tudo, a gente tem que olhar, né, os detalhes. Né? Que solução é essa? Né? Os Estados Unidos vai estar envolvido na paz? Né? Vai ter tropas na Ucrânia ou vai ser só a Europa? Enfim, tem muitas coisas que a gente vai ter que ver desse novo desenho para acreditar numa paz duradoura. Tá? Mas o mercado, de qualquer forma, se animou um pouco com esses temas. Perfeito. E aí, Santucci, olhando, né, nesse contexto macroeconômico, os mercados se comportaram esse mês, Bolsa Americana, né, fechou negativa, só no mês de fevereiro, né, mas a renda fixa também, a renda fixa foi positiva. Contextualiza para a gente, para o investidor global, esse comportamento em fevereiro e nesses 2 primeiros meses, né, do ano, acho que é importante. Foi um início de ano bem interessante, particularmente esse mês de fevereiro, a gente viu um pouco um remanejamento um pouco do dinheiro. Né? Em que sentido? Aqueles operações clássicas que se beneficiariam desse Trump Trade, que a gente chama, né? Os ativos que a questão do Trump se beneficiariam, foi um pouco de mudança. Por quê? A Bolsa Europeia, né, teve uma performance melhor que a Bolsa Americana. Dentro da Bolsa Americana, as empresas de tecnologia acabaram sofrendo um pouco, chegaram a operar em alta, e grande parte delas operando em baixa. Outros setores acabaram se beneficiando como setores de valor. Você teve os mercados bolsas dos mercados emergentes se beneficiando um pouco pelo esse tema de o dólar americano perdendo um pouco de força, que nem o João antecipou aqui no início do bloco. Você teve um fechamento de juros, né, os yields, os retornos, né, da parte de juros americanos caindo vários basis points, 30, 40 basis points, a parte curta até caindo caindo mais do que a parte longa. Então, a renda fixa, se pegar um índice, o tal do Global Aggregate, né, que é um índice global, ele tem um desempenho próximo de 2% positivo nesse início de ano, enquanto o S&P está um pouco abaixo disso. Então, a gente teve 2 anos que esse índice foi de 23 e 24, 2023 e 2024, que esse índice ficou 0 a 0 até negativo, e a Bolsa foi muito exuberante, o S&P 500. Esses 2 primeiros meses de 2025, a gente está vendo um desempenho igual ou até superior da renda fixa. Então é interessante um pouco essa realocação, esse recalibramento um pouco do dinheiro que está circulando no mundo. Então nos chamou a atenção, um pouco o reflexo desse contexto que o João está falando. Muitos ativos, né, questão técnica, estavam mais amassados ou estavam para trás um pouco em relação ao desempenho de muito vigor de alguns ativos. Houve uma troca um pouco, a pessoa toma um pouco coloca os lucros no bolso de alguns setores e para comprar outros que podem potencialmente subir. Mas esse é o comportamento um pouco que a gente viu, a própria Bitcoin perdendo um pouco de valor, a gente viu um movimento bem interessante, ainda que seja positivo, mas não foi tão concentrado em alguns temas, alguns ativos específicos, como foi principalmente nos últimos 2 anos, principalmente em 2024. Então, 2025 começou bem diferente, agitado, volátil, tivemos DeepSeek, a questão tarifária, então tem bastante coisa, na verdade, atuando aí nos diversos ativos, nos ativos globais, e com impactos diferentes em cada classe de ativo. Sim, por isso é importante a diversificação, né, de um portfólio e ter, né, um percentual em cada classe de ativos diversificado, né? Isso é importante porque você consegue se beneficiar, né, nesse cenário. E, João, você contextualizou, assim, olhando, né, cenário macro, global. Vamos falar também né? Vamos falar também do importante dos Estados Unidos, né? O excepcionalismo americano, como a inflação ainda está resiliente, o crescimento também. Contextualiza também os nossos investidores globais sobre essa tese, né, do excepcionalismo americano. Sim.
Olha, é algo que a gente já vem comentando aqui, que está acontecendo já tem um bom tempo, né? Mas que na margem, acho que com a pandemia até se acelerou, né? Que é uma divergência realmente, não só em taxa de crescimento americana em relação ao resto, com um crescimento muito mais forte nos Estados Unidos que em outros países, mas com um crescimento que é muito calcado em ganho de produtividade, uma aceleração de produtividade que está acontecendo na economia americana, que a gente não observa, né, em outras economias, né? Então é uma coisa bastante única do que a gente está vendo ali. A gente já continua a acreditar que essa é uma tendência americana, que obviamente questões como inteligência artificial, que a gente não consegue, né, dizer qual é o impacto disso sobre produtividade, ainda está muito na infância, né, dessa tecnologia, mas a gente acredita que isso ainda tem, obviamente, um impacto grande aí pela frente, né? Então isso é um tema realmente importante que a gente continua a ver. Por outro lado, com essa economia americana crescendo mais fortemente do que outras, uma taxa de desemprego que está muito baixa, né? Isso, na nossa visão, acaba gerando um cenário em que a convergência de inflação nos Estados Unidos ela tende a ser mais lenta do que em outras geografias, né? Por exemplo, no caso da Europa, a gente espera praticamente que já tenha uma convergência para a meta de inflação nesse ano. Tá? Nos Estados Unidos, mesmo sem considerar choque de tarifa, imigração, nada disso, choque de oferta, a gente só esperaria em 2027 essa convergência. Tá? Que é isso, uma economia mais aquecida, né? E aí isso acaba se traduzindo um pouco mais de persistência, a capacidade de repasse de preços, né? Tudo isso. Então tem essa diferença que acho que já tinha uma implicação sobre política monetária na nossa visão. Agora, no curto prazo, claro, tem essas incertezas sobre imigração e principalmente tarifas que devem fazer sempre o Fed ficar cauteloso. Isso está sendo verdade, as comunicações do Fed estão apontando nesse sentido de cautela, nenhuma pressa para continuar o ciclo de corte, né? Então eles vão esperar, ver se tem o choque de oferta. Tendo o choque de oferta, não tem uma reação a eles, né? O Banco Central não vai fazer uma reação por uma alta pontual de inflação, mas vai estar sempre muito atento à expectativa de inflação, que é o que pode cronificar um choque de oferta, né? Transformar um choque de oferta numa persistência inflacionária. Então esse é um ponto importante para o Fed, eles vão estar olhando. Alguns indicadores recentes de expectativas de inflação vêm apontando para cima, sejam os chamados break-evens, né? Inflação implícita, né, nos papéis de renda fixa, a comparação entre juros reais e nominais, né? Esses papéis, isso aí tem subido no curto prazo, mas também algumas expectativas de consumidor, né? Então são pontos para o Fed observar. Não é nada que seja assim, exija uma ação, nem nada disso, mas é mais uma razão para o Fed estar um pouco mais cauteloso, passando uma mensagem, né, de cautela, de estar atento, né? E justamente por isso o mercado de trabalho está aquecido, nenhum sinal de desaquecimento forte aí, né? A gente tem visto uma demanda doméstica final bastante bem nos Estados Unidos, então não existe nenhum grande argumento para eles, né, afobarem para cortar nesse momento. E aí, pegando esse gancho, falando o Santucci, jogando para você, a gente tem teses que a gente não encontra, né? Como o João falou, a gente encontra muito nos Estados Unidos, a gente encontra, por exemplo, aqui no Brasil, né? Quanto a tese de inteligência artificial, healthcare, financials, né? Setor financeiro lá também a gente está bem positivo. Como isso, né? Como você está enxergando isso dentro das alocações, né? Para esse ano aqui, para o curto prazo, né? Nessas teses. Perfeito. Esses movimentos, como a gente escreveu, fevereiro foi uma dinâmica diferente do como a gente acabou ano passado, principalmente os 2 últimos meses. E nesses momentos a gente, obviamente, sempre está monitorando os portfólios, nossas teses, nossas alocações, mas quando acontecem movimentos diferentes do que estavam vindo, né, acontecendo, a gente ainda mais coloca esforços para checar nossas teses. Como o João acabou de escrever, de escrever aqui, esse exercício até que a gente fez hoje no nosso Comitê Formal de Investimentos. A nossa visão de excepcionalismo americano segue, né, pelo diferencial de juros, diferencial de crescimento, questão de tecnologia que pode trazer produtividade. E também isso está ligado a algumas questões, essa é a visão macro, e algumas teses. A tese de inteligência artificial segue, porque ele ainda está sendo motor de ganho de produtividade. Tem algumas fases que a gente está enxergando, talvez a gente esteja na transição da primeira fase para a segunda, mas ainda assim a gente está vendo isso como transformador para a economia mundial, para a dinâmica da sociedade, e quem está puxando isso ainda é os Estados Unidos. Alguma competição ali vinda de China, mas ainda é os Estados Unidos. Então ali continua, a despeito do movimento dos preços desse início de ano. Segundo, no momento em que o Banco Central americano segue
com a perspectiva de ir cortando juros, mas mesmo não só cortando juros, mas o próprio movimento de fevereiro, em que a parte curta da curva americana caiu mais rapidamente que a parte longa, isso significa que houve uma inclinação mais positiva da curva de juros americana. Isso ajuda muito o setor financeiro, que é um outro tema que nós estamos, um setor que a gente está explorando nos portfólios. Então, nesse início de ano, tem o índice financeiro, através de ETFs, está subindo 5%, 6% esse ano, bem mais do que o S&P e mais do que a bolsa, que o índice global, por exemplo. E o outro ponto, também produtividade, mas tem a ver com a questão de saúde, mas é o tema de envelhecimento da população. A gente olhou bastante, né, aquela questão daquela pirâmide etária, como ela ficaria daqui a alguns anos. A gente cada vez mais está vendo um envelhecimento da população, né, subindo. Até o Brasil, acho que nesse momento tem mais pessoas entre 45 e 50 anos do que outras faixas etárias. E vai subindo essa concentração, vai ficando mais velha a população. Significa que, e essa é uma tendência global, põe 50 anos à frente, você vai ter menos gente, mais gente concentrada no segmento mais velho, ou pessoas que estão tirando dinheiro, né, da Previdência, e talvez menos gente produzindo, na idade economicamente ativa. Então, o que você precisa? Com menos gente, com menos gente produzindo, mas tirando recursos do sistema. Produtividade. Então, segue os Estados Unidos sendo esse catalisador e segue essa tese de saúde, porque esse termo de wellness, né, ou seja, um bem-estar ou estar mais preparado, ou hábitos de consumo, de estética, exercícios, alimentação, ou a parte de tecnologia ligado à prevenção precoce, né, diagnóstico precoce, que a tecnologia pode dar à medicina, ajuda muito o setor de saúde. A gente tem uma exposição maior em saúde, que aqui no Brasil tem talvez poucos nomes para ser feitos, lá fora a gente consegue fazer de maneira muito mais plena, contribui muito para esse início de ano, 7%, 8% para cima, através de ETFs. O ano passado e 2023 tem um comportamento bem lateral, não contribuiu tanto. Então, essa importância de ter um portfólio bem diversificado, em que a gente, na parte tanto renda fixa quanto renda variável, a gente explora os temas que a gente está vendo, mas a gente nunca esquece dos outros, que também esse equilíbrio de portfólio. Tecnologia não andou tão bem este ano, mas a tese está lá, né, até esse momento. Mas as outras teses, como saúde e financeiro, o setor financeiro andaram muito bem. Mercados emergentes andaram bem este ano, com essa queda do dólar, o dinheiro procurando outros retornos. A gente tem uma parcela menor, mas a gente tem uma parcela ali alocada na parte de renda variável, mesmo para índices globais ou Europa. E no caso da renda fixa é interessante também. A gente, essa questão das tarifas ainda impactou muito as inflações curtas, né? Inflação projetada curta. Só para relembrar, nós temos uma alocação estrutural, não é estrutural, mas digo, faz muito tempo, taticamente, a gente tem alocado em papéis ligados à inflação. As TIPS, né? Mais de 2 anos que a gente está carregando esses papéis. Esse início de ano foi muito interessante. A gente teve uma elevação da inflação projetada, implícita nos papéis, e uma fechada, uma amassada do juro real. O juro real chegou a bater 2,20, está 1,80, 1,70. Então, para o detentor desse título, nas nossas carteiras, foi muito positivo. A gente tinha feito uma alocação maior no setor de high yield americano, em detrimento de mercados emergentes, por entender que existiam retornos muito interessantes sem também correr o risco de mercado emergente num contexto de dominância dos Estados Unidos. E faz 1 ano que a gente está com essa posição. Nesse comitê a gente decidiu reduzir um pouco e voltar a uma alocação neutra, ou seja, uma alocação em linha com o neutro e não uma sobreexposição, e capturamos 11% de movimento nessa subclasse de high yield. E estamos explorando agora um crédito de investment grade, né, a parte de crédito investment grade, de produtos estruturados de mortgage. Então, isso é interessante porque também a gente navega movimentos que não necessariamente são todos correlacionados às nossas teses, mas a gente consegue explorar também parte do portfólio, ajudam a gente a ter rendimentos interessantes e positivos. Diminui a volatilidade, entrega retornos interessantes. Mesmo a parte de grau de investimento, investment grade, o spread de crédito está
pequeno, o excesso de yield em relação ao soberano está pequeno versus uma comparação histórica, mas com esse fechamento do juro soberano, esses papéis de investment grade também fecharam. Então, houve uma manutenção desse spread, mas o yield ali, ele caiu. O retorno, você teve um desempenho bem positivo dessa classe, o que ajudou. A gente falou anteriormente que a renda fixa, os índices estão dando 2% esse ano, a gente está capturando isso através das nossas alocações de renda fixa. Então, para dizer que a diversificação do portfólio, olhar uma composição equilibrada entre renda fixa e renda variável, dentro de cada asset class, classe de ativos, você ter entender o que cada subclasse representa no portfólio, isso é importante, é o nosso papel. Né? Então a gente segue construtivo, positivo, como você falou, para os Estados Unidos, mais do que o resto do mundo. Esse excepcionalismo parece que ainda é dominante. Essa tese de tecnologia da informação que vai gerar e tem gerado produtividade é algo que a gente acha que ele é uma coisa importante, vai continuar válida. E esses outros setores, que são setores financeiros, principalmente saúde, são principalmente saúde mais derivado disso, ele segue intacto. Esses movimentos de mercado foram construtivos dos portfólios, pelo esse efeito de diversificação. Não, perfeito. Então, recapitulando, a gente está continuamos sobrealocados em renda fixa, certo? Certo. Mudamos em high yield, fomos para neutro. Para neutro e continuamos sobrealocados em investment grade, com papéis soberanos de inflação e investment grade mesmo, papel privado investment grade. Em renda variável, mantivemos nossa alocação neutra na classe de ativos. Tem muita discussão se a bolsa está cara ou não. A gente acha que ela está... Estamos vendo mais como equilibrado, né? O preço-lucro do S&P está caro em relação ao histórico. Sim, está com quase um desvio, até mais que um desvio padrão em relação à média. A discussão é se isso não é mais um reflexo da sociedade como um todo atual, e quando a gente compara histórico, é que 10 anos atrás, será que a gente tinha a mesma composição de tecnologia dentro dos índices? Então, quando a gente olha o índice com o mesmo peso, né, o equal weight, que a gente chama, parece que ele está justo. Está na sua média histórica. Assim como a Europa está na sua média histórica. Então, a gente acha que faz sentido, por todo o sítio que a gente discutiu. Estamos neutros na classe de ativos, bolsa, então estamos alocados, mais desviados para os Estados Unidos e tendo tecnologia, setor financeiro e saúde. Perfeito. Perfeito. Os mercados estão, né, agitados, aí, voláteis, mas estamos conseguindo pegar boas oportunidades aí pela nossa diversificação, né? E eu continuo vendo, nós, assim, em comitê e nosso time, né, a gente continua discutindo muito o quão importante ou propício é essa alocação. As duas classes de ativos, tanto bolsa quanto renda fixa, parecem... Quando a gente olha um cenário, um horizonte de 3 a 5 anos, elas provavelmente estão com cara que vão gerar ainda retornos, ainda não, mas gerar retornos positivos, né? Porque os juros, tem um juro real bem interessante na parte de papéis de inflação, os yields, né, o retorno da renda fixa está atrativo em relação a um olhar histórico, e a Bolsa traz toda essa questão de inovação, tecnologia e produtividade, principalmente nos Estados Unidos. Então a gente está sempre atento, construtivo e olhando um equilíbrio ali de fazer essa exposição setorial com bastante complementariedade de risco, né? Então, risco-retorno, com bastante cautela, mas a gente está construtivo que uma alocação diversificada no exterior, principalmente o investidor brasileiro ou latino, ter dinheiro, uma moeda forte, que ainda é uma moeda que assegura valor ali, e ter um poder de compra global, é interessante, e as classes de ativos estão potencialmente dando retornos acima da inflação bem relevantes, se a gente compara historicamente um portfólio lá fora diversificado. Sim, retornos muito interessantes. A gente traz aqui sempre conteúdo, né? Não tem motivo para o investidor não investir, né, fora em moeda forte. E aí, para finalizar, João, o que o investidor global precisa olhar, analisar, esperar e acompanhar dentro dos fundamentos econômicos aqui nos próximos meses, né, que é importante para ele tomar decisões, né, para o portfólio dele global? Claro, claro.
Olha, obviamente a gente está olhando muito para questões de crescimento, né, em todas as geografias, isso é sempre bastante importante, né? Na margem, obviamente, esses temas de Europa, se vai ter ou não uma grande flexibilização, né, na parte fiscal alemã, se pode ter algum impulso mais forte por isso, é uma coisa importante, mas o foco principal ainda está na questão de tarifas. Eu acho que isso que vai ser algo bem importante para a gente poder pensar o cenário mais à frente. Como eu falei, abril começa a ficar bem mais movimentado na nossa visão, né? Esse tema aí, pelos temas que a gente já discutiu aqui. Então, isso aí pode ter implicações tanto para dólar, né? Se tiver uma agenda tarifária mais forte, a gente vai ver o dólar se fortalecer, né? E aí vai ter implicações sobre todos os ativos, né? Perfeito. Santucci, alguma última consideração final aí para o investidor global? Sim. Sempre fazer o exercício do qual seria eventualmente um alvo de uma alocação que cada um se sinta confortável de ter em moeda, vamos chamar de moeda forte, moeda mais estável como o dólar nesse caso, em relação à moeda local. Acho que todo mundo, né, tem um viés local, tem talvez a maior parte do patrimônio em moeda local, mas ter uma moeda, né, no caso fora nossos clientes brasileiros, ter essa portfólio numa moeda forte, cada um deveria ter uma ideia de qual que é o alvo, né? Qual que é o ponto neutro. E se essa percepção, e esse ponto neutro seria, poxa, dado a minha cesta de consumo, né, a viagem e os bens do dia a dia, ou até a questão de educação, saúde, que tem um componente dolarizado, cada um deveria ter um alvo, né, cada família, cada indivíduo tem um alvo. E se o diagnóstico é que esse investidor está longe do alvo, utilizar esses momentos para ir aumentando essa alocação até que chegue no neutro. Ou seja, aumentar essa exposição. Até porque, como a gente falou, a gente já está com 2 anos e provavelmente alguns outros anos vão ser bem importantes para capturar nesses ativos dolarizados retornos bem acima das suas médias de retornos históricas da última década. Então, parece bem propício para estar fazendo esse exercício de alocação estrutural por parte da poupança, do patrimônio, numa moeda como o dólar, né? E pegar ativos que estão rendendo. A renda fixa hoje tem o carrego, né? A gente está acostumado com o CDI, hoje renda fixa tem um retorno interessante que pode ser capturado. A renda variável, não está tão barata, não está, mas ele está trazendo essa questão de inovação que é muito complementar a quem tem o dinheiro apenas aqui no Brasil. Então, são teses que a gente vê que são de longo prazo. Então, acho que esse é o convite, fazer um exercício, puxa, quanto que eu deveria ter, quanto que eu tenho? E fazendo essa alocação gradativa, seja um movimento de mercado mais favorável a um dólar que caia, ou se ele não cair, e continuando a fazer, porque as oportunidades lá fora ainda permanecem atrativas. Então, acho que essa é a provocação. Ter essa disciplina, né, de investimento, como você sempre fala. Recado dado, hein? Não tem motivo para não investir globalmente. Então, muito obrigada. Sempre uma aula estar com vocês aqui. Muito bom. Obrigada. Obrigado, Carol, João. Obrigado. Sempre um prazer. Obrigada a vocês que nos acompanharam até aqui. Acompanhe a gente no próximo episódio. Sabia que o BTG Pactual é um banco completo? Que te atende a qualquer hora, em qualquer lugar. Que te dá cartão de crédito com acesso a mais de 1000 salas VIP e até um terminal exclusivo. Thanks. E ainda tem cashback do IOF em suas viagens. Tudo isso com o melhor time de investimentos do país, com opções para todos os perfis. BTG Pactual. Quem espera mais de um banco, merece o BTG.